8 de julho de 2022, nós estamos na sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus por nos permitir nos reunirmos virtualmente nesta manhã de sexta-feira. Chegamos a mais um final de semana, louvado seja Deus, momento de descanso, de convívio familiar e fraterno, momentos de partilharmos em comunidade a palavra do Senhor. Nós vamos meditar nesta sexta-feira o evangelho proposto pela liturgia da igreja, que é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 16 ao 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por causa minha, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Incompreensões, perseguições, falsos juízos, tudo isso são consequências daqueles que se decidem seguir com fidelidade a Jesus Cristo. Ser cristão nos dias de hoje, meus queridos, é uma decisão muito séria. E quando tomada de maneira autêntica e verdadeira e completa, esta decisão produz drásticas consequências na nossa vida. Nós precisamos ter a consciência de que quando nos entregamos ao ministério do discipulado de Jesus Cristo, nós precisamos nos abandonar nele para que o seu Espírito, o Espírito Santo, possa falar por meio de nós, possa nos conduzir, possa abrir caminhos, possa preparar realidades. Se nós de fato queremos ser discípulos de Jesus, nós precisamos entrar numa vida íntima com Ele, numa espiritualidade que nos faz nos abandonarmos nos braços de Jesus Cristo. Por isso que o evangelho de hoje diz assim, olha, quando
Quando surgirem perseguições, quando vos entregarem nas mãos uns dos outros, não fiqueis preocupados com o que falar ou o que dizer, porque naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas o Espírito do vosso Pai. Quando nós nos abandonamos nas mãos de Deus, quando nós de fato nos tornamos discípulos fiéis de Jesus Cristo, meus queridos, Deus age em nosso favor. E por meio de nós precisamos confiar nisso. Mesmo que as situações difíceis da vida batam a nossa porta, se nós, de maneira autêntica, seguimos a Jesus Cristo, nós temos que confiar que Jesus Cristo luta em nosso favor e junto de nós, por nós. Por isso que o Evangelho de hoje nos fala uma frase tão conhecida: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Por que é que você desiste tão fácil dos seus projetos? Por que é que você desiste tão fácil de lutar contra o pecado? Por que é que você desiste tão fácil ou pensa em desistir dos seus sonhos e dos sonhos que você sabe que Deus tem para você? Ora, Deus não te deu um espírito de fracasso. Deus te deu um espírito de perseverança, um espírito de fortaleza, um espírito de confiança, de esperança, um espírito de bravura, para que você persiga os seus projetos como homem, como mulher forte, que tem amizade, que tem intimidade com o Todo-Poderoso e que não teme nada e nem ninguém. Paremos de nos fazer de coitados. Paremos de reclamar da vida. Paremos de nos deixar desanimar a nós mesmos. Revistamo-nos desse poder que Jesus nos dá, que é o poder do seu Espírito, que age por nós e em nós, para o nosso benefício. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quantas vezes você já não abandonou a Deus, querendo desistir de tudo, jogar tudo para o alto? Talvez porque você não consiga vencer os seus pecados. Talvez porque as situações da vida te tiraram de Deus. Você precisa voltar para Deus. Meu querido, você precisa perseverar na intimidade, na amizade de Jesus Cristo. Quem perseverar até o fim em Jesus Cristo, sendo íntimo de Jesus Cristo, corajoso, cheio do dom da esperança, da confiança e da fé, esse será salvo. Oxalá que esse seja você, seja eu, sejamos todos nós. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.